Hi, everybody. Let's take a look at the third power of the U.S. government. The third power. What is the third power? What is the first one is? Well, they are all equal, tá? É primeiro aqui no nosso quadro de estudo, né? Então, the first one is the legislative power. The second one is the executive power. All right. And the third one, they are three. The third one is the judicial power. Repeat that, the judicial power. All right. The judicial power. Let's take a look at the judicial power. The third one, right? The legislative, the executive, and the judicial power. The role of the courts, the judicial power are the courts, tá? The courts, as cortes de justiça. That's the judicial power. Ele tem no nível federal, e também no nível estadual e no municipal, certo? Então, the judicial power, the role of the courts. The role a gente lembra, né? O papel. É tanto o papel no cinema, no teatro, né? O papel que eu estou representando, quanto o papel de cada um no trabalho. Qual é o seu papel? Ah, o meu papel é cuidar disso, cuidar daquilo, right? Não é só de cinema, tá? Então, the role of the courts is to interpret laws. Do the courts create laws? No, they don't. Do the courts vote laws? No, they don't. Do the courts put laws into practice? No, they don't. What is the role of the courts? The role of the courts is to interpret laws. Né? É interpretar. Como é que é interpretar? É dizer se aquilo ali, o que está escrito, serve naquela situação, se está dizendo o que a pessoa está entendendo, explicando como é que é aquela lei, né? O papel das cortes é determinar se a lei for inconstitucional. Como é uma lei inconstitucional? É uma lei que comete um crime contra a Constituição. Então, como é um crime contra a Constituição? Uma lei que não respeita os princípios da Constituição ou as leis maiores da Constituição. Então, se a Constituição declara que o país é um país democrata, né, que é um país que segue os princípios da democracia, a Constituição está obrigada a respeitar os princípios da democracia, porque senão ela está cometendo um crime. E toda lei que é escrita tem que respeitar o que a Constituição do país determina. Se a Constituição determina que o país é um país de princípios democráticos, tudo abaixo das leis tem que estar de acordo com os princípios da democracia. Então, se é escrita uma lei, tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal, que diz respeito aos princípios da democracia, essa lei não pode ser aplicada, porque ela comete um crime contra a Constituição. Então, é o papel das cortes interpretarem as leis e afastarem, declararem que as leis são inconstitucionais, se elas não respeitam os princípios da democracia. Lógico que nós estamos falando de um país onde a Constituição se declara um país de princípios democráticos. Lógico, né? Que num país de ditadura, de comunismo, de realeza, aí não existe os direitos da democracia. É diferente. All right?
Ok? Então, let's conjugate the verb to interpret. I interpret, you interpret, he interprets, she interprets, it interprets, we interpret, you interpret, they interpret. All right. What is the role of the courts? Fantastic. The role of the courts is to interpret the laws. And only to interpret the laws? No, they interpret the laws when they make judgments. Né? Que a corte não está ali parada interpretando lei. Ela vai interpretar a lei no processo. Quando o cidadão entra com um processo, a função da corte é interpretar a lei que vai dar o ganho ou a perda para esse cidadão que entrou com o processo, right? Então eles vão, the courts interpret the laws and make the judgments. Né? Fazem os julgamentos. Do the courts make the judgments? Yes, they do. What is the role of the courts? Fantastic. The role of the courts is to interpret laws and make judgments. Very good. They are equal branches of power. Tá? They are equal branches of power. The judicial power, the legislative power, and the executive power. They are equal branches of power. Are they equal branches of power? Yes, they are. What are they? Fantastic. They are equal branches of power. No branch has more power than the others. Tá? Does one branch have more power than the others? No, it doesn't. No branch, nenhum ramo, tá? Nenhuma linha do governo, no branch has more power than the others, right? Why? Why don't they have more power than the others? Because they are equal branches of power. Fantastic. Are they equal branches of power? Yes, they are. Does one have more power than the others? No, it doesn't. Does one have more power than the others? No, it doesn't. Why not? Because they are equal branches of power. All right. But they must control one another. They must control one another. Vamos entender uma coisa: os três são independentes em termos, né? É lógico que todos são ligados à Constituição. Então, nenhum branch tem mais poder do que a Constituição. A Constituição é quem manda em tudo, tá? Os três, embaixo da Constituição, os três são equal branches of power. Porém, however, né? Já conhecemos essa junção aí, né? Essa conjunção. However, porém, apesar de tudo, todavia, they must control one another. Eles têm que estar sempre controlando um ao outro. Não é para interferir, é para ver se se cada um não está agindo contrário às suas obrigações. Certo? Todos eles, todos têm obrigações a cumprir, limites a respeitar e nenhum manda no outro, mas existe o controle. Espera aí, você, por exemplo,
O legislativo pode dizer: peraí, você tá inventando lei. Não é seu papel inventar a lei. Quem inventa a lei somos nós. Então, você está fazendo errado. Aí, o que que o legislativo vai fazer? Vai desconsiderar leis que não foram escritas por eles, porque as leis têm que seguir todo um trâmite, tem que ter votação, número de representatives, os que vão votar, tudo é tudo um processo longo. Nós não vamos esmiuçar aqui, que não é nossa função estudar todos os caminhos que determinam a Constituição, certo? Mas a gente sabe que todos eles têm que respeitar os seus limites próprios e cobrar o respeito do limite dos outros também, né? They must control one another, tá? They must control one another. Must they control one another? Yes, they must. What must they do? They must control one another. Fantastic. Very good. Isso não é para vocês se preocuparem em decorar, só para a gente conhecer como, já que a gente está falando de política, como a política funciona, right? E a gente precisa do vocabulário. Então, capricha aí e depois volta para a gente continuar. See you soon, everybody!